Se coloque de pé, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Vamos ler apenas um versículo. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Ao final, toda a igreja de Cristo diga amém, em concordância à palavra de Deus. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Podeis tomar assento. Estamos na quarta mensagem de um propósito de 70 mensagens, a qual estamos ensinando, doutrinando e treinando 70 discípulos. Na primeira mensagem o tema foi Achamos Jesus. Diga comigo, achamos Jesus. Venha e veja. E falamos sobre Natanael. Na segunda mensagem, nós vimos, e o tema dela é, e Jesus lhe disse, segue-me. Diga comigo, segue-me. E ele, se levantando, o seguiu. Nós falamos sobre o discípulo Mateus e o seu começo, o começo da sua caminhada, onde Jesus chama ele para segui-lo, para ser um discípulo, e ele, deixando tudo, segue Jesus. E falamos do seu banquete, de tudo que ele deixou para trás. Semana passada, na terceira mensagem, diga os 12. E ele escolheu para si os que ele quis. E você está aqui porque o Senhor te escolheu para fazer parte da equipe de Jesus, de uma equipe grande, organizada, dos 3 da intimidade, dos 12 apostólicos, dos 70 evangelistas, dos 120 que oram e intercedem por um avivamento, e da multidão de mais de 500 pessoas. E hoje nós vamos falar, nesta quarta mensagem, sobre ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvindo e vendo. Faz assim, ó, ouvindo e vendo. Faz para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, ouvindo e vendo. Isso é muito importante, porque quando Jesus começa o seu ministério, e nós sabemos que tudo que Jesus começa, como seu Pai começou, foi feito de forma gradativa, um passo de cada vez, um dia após o outro. O mundo foi criado em 7 dias, em 7 ciclos, e Jesus começa a sua obra, o seu ministério, em etapas, um passo após o outro. Ele se batiza, João Batista dá testemunho dele, diz, este é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista começam a se interessar, começam a seguir Jesus, começam a aprender da sua doutrina, começam a convidar os seus familiares, os seus amigos para conhecerem Jesus. Jesus começa a convidar alguns discípulos para o segui-lo. E como vimos semana passada, Jesus forma um grupo especial, porque o trabalho está crescendo e precisa de uma equipe organizada. E falamos que o número 12 representa os filhos, representa as tribos, representa um povo, representa um reino, não um reino político, mas o reino dos céus. E hoje nós vemos aqui uma equipe em volta de Jesus. Nós vemos um grupo ocasional, grande, seguindo Jesus. E qual era o propósito deles seguirem Jesus? Quando nós vimos no começo desse ensinamento, desse treinamento, de 70 discípulos, Jesus fala para Natanael, você está admirado porque eu te falei do que você estava fazendo? Porque a partir de agora você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo.
Algo especial está acontecendo, algo sobrenatural está acontecendo, e estes discípulos, e esta multidão que segue Jesus, eles têm que ter duas características muito importantes. Sabemos que eles são muito novos, são crianças na fé, que estes apóstolos estão apenas começando a aprender a doutrina de Cristo, a doutrina dos céus, a palavra de Deus. Sem religiosidade, sem uma ideia patriota, geográfica, mas com uma ideia universal, de uma igreja universal. Como vimos no grupo de 12, para entender um grupo maior de 70, a diferença das pessoas, os tipos de mestres que tem e como eles conviviam juntos, unidos. E esses discípulos eles vão ter que acompanhar Jesus agora, diariamente, e eles vão ter que colocar em prática isso, ouvir e ver. Eles vão ter que ser observadores, eles vão ter que ouvir e ver, para que depois eles possam se tornar aquilo para qual o Senhor os chamou. Diga, testemunhas. Este é o chamado, seja de um apóstolo, seja de um evangelista, seja de um novo convertido, é ver e ouvir tudo que Jesus faz para ser uma testemunha. Vimos que Pedro é o mais conhecido e o mais famoso. O Simão, Pedro. E nós vimos o Simão Iscariote, que ele é um anônimo, mas ele fazia parte dos 12. Porque o propósito não é ser famoso, não é ser um pregador, não é um livro, um CD, um DVD, mas é que todos sejam testemunhas daquilo que o Senhor tem feito. O que me chama muita atenção na semana passada é que este mesmo Simão, o Zelote, ele fez uma escolha muito importante, lembram disso? Ele fazia parte de um grupo, de uma equipe organizada, que lutava contra os impostos, os publicanos e o domínio romano. E ele deixou esse grupo para fazer parte do grupo de Jesus. E nós falamos que foi a melhor escolha da vida dele. Diga, eu preciso fazer uma grande escolha. Mas pastor, por que ele fez uma grande escolha? Pergunta para mim, pastor, por que ele fez uma grande escolha? Porque alguns anos depois, esse grupo de zelotes provocou a ira do exército e do Império Romano. E eles foram destruídos e a cidade foi invadida. Todos eles morreram por um ideal que não os levou a lugar nenhum. Mas este Simão Zelote, que deixou este grupo e fez parte do ministério de Jesus, ele alcançou a vida e a vida eterna. Eu ainda brinquei, se você faz parte de um grupo, de uma torcida organizada, de um partido político, seja lá do que for, você escolhe o líder que está sobre você. Mas ele fez uma escolha muito importante e que lhe deu vida e vida em abundância. Hoje nós vamos ver sobre ouvir e ver. Esses discípulos vão acompanhar Jesus e o treinamento consiste principalmente em ouvir e ver o que Jesus faz. Diga, para eu ser uma boa testemunha, eu preciso ver o que acontece. E eu preciso ouvir o que é falado. O que vimos e o que ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós ainda vimos, e quero só relembrar, que o apóstolo Pedro teve um discípulo que se chamava Marcos. E Marcos fazia parte da multidão, era muito novo ainda, era um jovem que acompanhava a multidão e Jesus. E ele não é um dos apóstolos, mas ele, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Marcos anda com Pedro e ele escreve o Evangelho de Marcos. E a mesma coisa acontece com Lucas.
Lucas provavelmente não conheceu Jesus, mas ele procurou conhecer e ouvir todas as pessoas que caminharam com Jesus. Ele ia lá e procurava falar com Maria. Maria, como é que foi gerar o verbo? E ele foi lá e conversava com os discípulos, os apóstolos, as pessoas que foram curadas, porque ele queria saber de verdade o que tinha acontecido e como tinha acontecido. E Lucas não foi nem discípulo e nem apóstolo de Jesus, mas ele era discípulo de Paulo, que foi muito tempo depois chamado por Jesus no caminho de Damasco, na rua direita. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, se apresenta a ele como uma luz. Ele chama Paulo, Paulo se prepara e se torna um dos maiores apóstolos e evangelistas, e Lucas é seu discípulo e responsável por um dos evangelhos. Na opinião de muitos, o melhor livro dos evangelhos, porque é muito bem contado e detalhado. Mas diga comigo, ouvindo. Jesus, ele vai caminhando no seu ministério, fazendo muitos milagres e ensinando muitas coisas. Mas há um momento especial em que Jesus para, ele sobe o monte, ele leva os seus discípulos e há uma multidão acompanhando. E ele ministra o sermão da montanha. Diga, o sermão da montanha. Nós estamos tendo uma campanha de terça-feira às 20 horas. Eu te convido, venha, traga os seus familiares. Estamos tendo uma campanha sobre a oração do Pai Nosso. Mais à frente nós vamos ter uma campanha só sobre o monte, o sermão da montanha. Porque é o sermão mais importante de Jesus. É o sermão onde ele vai ensinar a sua doutrina. É um sermão longo e importante em que ele ensina. Diga, os discípulos ouviram o sermão da montanha. E o sermão da montanha, ele tem alguns pontos principais. Nós não vamos detalhar, porque vamos ter mais à frente uma campanha sobre o sermão da montanha, mas eu quero detalhar alguns pontos importantes. Diga comigo de novo, ouvindo a doutrina do reino. Amém. Jesus fez algo mais do que proclamar o arrependimento e a chegada do reino. Ele explicou a natureza do reino divino, descreveu o caráter dos seus cidadãos e estabeleceu a diferença entre os gentios e os falsos membros da comunidade divina. Lembram da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Diga, arrependei-vos. Depois que Jesus organiza a sua equipe, ele envia os seus discípulos de 2 em 2, e ele lhe dá poder e autoridade para curar, expulsar os demônios, libertar. E os discípulos vão anunciar o reino, e a palavra que os discípulos levam, diga comigo, arrependei-vos. Tanto João Batista, quanto os discípulos de Jesus, anunciaram o reino, ministrando a palavra do arrependimento. Mas tanto João Batista quanto os discípulos de Jesus não tinham uma ideia completa e uma revelação plena sobre o reino. Jesus não só ministrou a mensagem de João Batista, o arrependei-vos, ele não só ministrou, mas ele ensinou, ele doutrinou, ele explicou o que era o reino, quem são os seus cidadãos e como os seus cidadãos vivem. E ele ainda fala dos falsos cristãos e dos falsos profetas. Eu queria que agora você imaginasse o seguinte, algo muito interessante, porque João Batista, ele dá a sua juventude e ele está à margem do Rio Jordão, batizando as pessoas, preparando o povo para receber Jesus. Jesus vem, é batizado, e Jesus continua caminhando e começa o seu ministério. E passado algum tempo, alguns discípulos de João dizem, João, aquele que você batizou, está um pouco mais abaixo do Rio Jordão, e ele está também batizando, e falando, arrependei-vos. O que você pensaria? O que você faria se alguém copiasse as suas mensagens, e pior, tivesse tendo um resultado ainda melhor do que o seu?
Os discípulos de João ficam indignados porque eles falam, e eles pensam entre eles, e eles vão conversar com o seu mestre, e eles chegam para João Batista e dizem, você é o João, você é quem batiza, mas aquele que você batizou, agora está um pouco mais abaixo, e ele está fazendo o que você faz, ele está copiando a sua mensagem, ele está pregando o que você prega, ele está fazendo o que você faz, e há muitas pessoas o seguindo. Como é que você se sente quando alguém copia a sua mensagem? Como é que você se sente quando alguém faz o que você também faz, só que ele faz ainda melhor e com um resultado ainda maior? João responde para os seus discípulos dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Diga, convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês percebem que Jesus copiou uma mensagem? Jesus viu João Batista pregando e batizando. E Jesus copiou a mensagem de João Batista. E o que ele viu e ele ouviu, ele também fez? Diga para a pessoa que está do seu lado, não precisa inventar nada. Fala para a pessoa que está do outro lado, não precisa inventar nada. Muitas vezes queremos inventar, queremos competir. Vamos fazer diferente porque aquela igreja está nos copiando. Vamos fazer diferente para termos um resultado melhor. Vamos fazer diferente para crescer mais rápido. Mas do jeito que o Senhor levantou João Batista, e o que ele pregava e o que ele fazia, Jesus viu e ouviu e copiou. E a mesma coisa os discípulos de Jesus. Nós precisamos ouvir e ver para copiar e fazer conforme a Escritura nos ensina, conforme Jesus nos ensinou. Diga para a pessoa, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de copiar as mensagens. Vamos voltar ao Sermão da Montanha e trazer alguns pontos importantes. É no Sermão da Montanha que Jesus vai ensinar a sua doutrina. É o momento mais importante do ensinamento. E lá no Sermão da Montanha, um dos pontos importantes é a bem-atitudes. Diga beatitudes. Diga bem-aventurados. O Sermão da Montanha começa com essas frases que são os bem-aventurados. A verdade foi resumida. A verdade de Deus foi resumida em 7 frases chamadas beatitudes ou bem-aventuranças. De acordo com o Senhor, eram os pobres. Diga os pobres. Diga de novo, os pobres de espírito. Só para reforçar, não é pobre, qualquer tipo de pobre. É pobre de espírito. Diga, os pobres de espírito. Os que choram. Os mansos. Os que têm fome e sede de justiça. E os misericordiosos. E os limpos de coração. Os pacificadores. E os que sofrem perseguições por causa da justiça. Amém. Mateus 5, do 3 ao 11. São os bem-aventurados. Quando comparamos o Antigo Testamento, o momento mais importante do Antigo Testamento, diga comigo, são os 10 mandamentos. Para o povo judeu e para toda a base da religião, da religiosidade, os 10 mandamentos são as coisas mais importantes da tradição que Deus deu e escreveu com o seu próprio dedo. Mas agora não é Deus falando e escrevendo com o seu dedo. É o próprio Deus na terra falando sobre os bem-aventurados. E ele fala que os bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que choram. Você tem chorado? São aqueles que têm fome e sede de justiça, que não aceitam um Brasil corrupto. São aqueles que são perseguidos. Você tem sido perseguido por Cristo, por amor à obra de Cristo? Estes são os bem-aventurados. É como que
na antiguidade, na tradição e na lei, a coisa mais importante fosse os 10 mandamentos. E agora, neste novo tempo, são estas 7 frases. As beatitudes, os bem-aventurados. Mais à frente, no Sermão da Montanha, ele fala sobre a justiça. Diga comigo, justiça. Jesus apresenta a justiça do reino. E ele faz um paralelo, ou ele contrapõe com a justiça dos fariseus, que é uma justiça falsa, hipócrita. E ele ainda diz, num texto muito bonito, em Mateus 5:20, olha o que ele fala: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ele apresenta a justiça dos fariseus. Ele fala, os fariseus falam, eles ensinam, mas eles não vivem. Eles são falsos, são hipócritas. Mas tudo que eles falarem, você faça. E ele ainda diz, olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não entra no reino de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? Então você tem que ser um bem-aventurado e exercer a justiça de Deus, que não é uma justiça religiosa, mas é a justiça de Deus. Terceiro tópico, diga comigo, ética. Jesus descreve a ética do reino como um puro fluxo da vida, tendo a caridade como a sua fonte principal, a moralidade do coração, não meramente da conduta exterior, um moralismo também amplo e universal, ultrapassando todas as barreiras. Diga a ética. Não é o exterior, mas é o que está no coração. A ética não é a aparência. Não é fazer caridade para aparecer, para se mostrar, mas você faz caridade por causa de um coração bom. Ética é o interior e não o exterior. Diga comigo, religião. Jesus apresenta no Sermão da Montanha alguns pontos importantes sobre bem-aventurados, justiça, ética e agora a religião. Ele explicou a religião do reino como humilde, diga humilde. Amém. Reservada, devotada do fundo do coração a Deus e às coisas celestiais. Devemos ter fé em Deus como um Pai gentil e benevolente, e contentamento, alegria e liberdade em relação aos cuidados seculares deste mundo, aos seus frutos. Diga, esta é a religião de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque o seu ensinamento, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28, 29. Diga, a doutrina de Cristo é diferente da dos religiosos. Não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra de autoridade e de poder. É uma palavra viva. É uma palavra que toca o coração, que aquenta o coração, que traz amor, que traz paz. Ele tira o jugo, enquanto as outras religiões colocam um jugo, um peso, apontam o dedo e lançam ao inferno. Jesus traz uma religião do amor, da compreensão. Uma religião de verdade, que vai ligar o homem a Deus. Diga comigo, religião significa religar, levar o homem a Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Fora o Sermão da Montanha, diga comigo, ouvindo a doutrina do reino, Jesus chamou seus discípulos para ouvirem, para aprenderem a sua palavra e a sua doutrina, que era bem diferente da religião do homem, da religião judaica e dos seus cerimoniais.
Outra coisa importante que os discípulos tinham que ouvir, diga comigo, ouvindo as parábolas. O que são essas parábolas? No Sermão da Montanha, Jesus, ele ensina, é a teoria. Diga, o Sermão da Montanha é a teoria sobre o reino dos céus. Agora, as parábolas são os exemplos, as ilustrações. É um ensinamento mais vivo e mais prático. Ele traz a teoria, ele traz o conhecimento, ele traz a doutrina, o ensinamento sobre o reino, e nas parábolas, ele ensina de forma simples e prática. É nas parábolas que nós vamos encontrar a doutrina de Cristo de uma forma mais simples e mais prática. São as ilustrações, as parábolas que ele ensina aos seus discípulos. Jesus divulgou os seus importantes e a verdade. Primeiro, ensinando de forma didática, em um discurso ético, usando 30 parábolas. Jesus agora vai fazer com que esse ensinamento se torne mais prático, e é por intermédio das parábolas que Jesus vai fazer com que o seu ensinamento seja espalhado. Quantos aqui já leram o Sermão da Montanha? Poucos. Mas quantos já ouviram as histórias e as parábolas de Jesus? Por quê? Porque a parábola, as parábolas de Jesus, foi a forma e a ferramenta que ele usa para que o seu ensinamento seja conhecido e seja espalhado, seja conhecido por todos. Por isso, o Sermão da Montanha é a parte teórica. Sobe ao monte, os discípulos sentam, é uma aula sobre o reino. E a parábola são os ensinamentos, as ilustrações de forma simples e prática. E a ferramenta que Jesus usou para que todos conhecessem a sua doutrina. São mais ou menos 30 parábolas. Mas destas 30 parábolas, existem as parábolas especiais. Diga comigo, as parábolas especiais. Existem 8 parábolas que parecem ter sido proferidas no mesmo período do Sermão da Montanha, e designadas para servir a um objetivo. Em outras palavras, para apresentar em uma simples ilustração os excelentes exemplos do tema do reino dos céus em natureza e progresso, e em suas relações com as diversas classes dos homens. Então há 8 parábolas especiais que estão mais ligadas ao Sermão da Montanha. O primeiro delas é a parábola do semeador. Aparentemente, mostra diferente recepção. Depois nós vemos 2 parábolas. As parábolas do joio e do trigo e da rede lançada ao mar. Descrevem a mistura dos bons e dos maus. Diga, o joio e o trigo. São as 2 parábolas que ilustram a separação. Ilustram que há pessoas boas e pessoas ruins. Há pastores bons e pastores ruins. Depois nós vemos mais 2. As parábolas do tesouro escondido em um campo e a da pérola preciosa. Explica a incomparável importância do reino e da cidadania no reino. Essas 2 parábolas falam do valor, da importância do reino e de fazer parte do reino de Deus. Mais 2 parábolas. As parábolas do grão de mostarda e a do fermento escondido em 3 medidas de farinha. Explicam como o reino avança de um início pequeno, diga comigo, de um início pequeno para um grande final. E há uma parábola especial também, a 8ª parábola. Ela apenas é encontrada no Evangelho de Marcos e ensina que o crescimento no reino divino se dá em estágios. A erva, a planta, a espiga e o grão na espiga são estágios. Diga, ouvindo a doutrina do reino. Diga, o Sermão da Montanha, a teoria, as parábolas
as ilustrações. Agora vamos ver o ponto 2. Vendo. Faz assim, vendo. Faz para a pessoa que está do seu lado. Abre o olho. Nós precisamos ver e ouvir. E que você possa ver e ouvir os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Agora os discípulos, eles vão ver. A primeira parte é ouvir. Ouvir o sermão da montanha. Ouvir as parábolas, os ensinamentos. E agora eles vão ver. E o que os discípulos mais viram acompanhando Jesus? O que Jesus mais viu? O que Jesus mais fez no seu dia a dia? O que os discípulos mais viram Jesus fazendo? O quê? Diga, milagres. O cristianismo não é cristianismo se não tiver a palavra milagres. Uma mulher gerar de uma semente do Espírito, o nascimento de Jesus é um milagre. Ele não morrer nos seus primeiros anos de vida por um decreto é um milagre. Ele crescer em conhecimento e sabedoria é um milagre. Ele receber presentes é um milagre. Ele aos 12 anos conhecer toda a doutrina do Antigo Testamento é um milagre. Ele transformar água em vinho é um milagre. Ele curar um leproso é um milagre. Ele ressuscitar uma criança é um milagre. Então os discípulos viram muitos milagres acontecendo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem visto milagres acontecer na sua vida? Qual foi o último milagre que aconteceu na sua casa? Qual é o milagre que você está buscando em Deus? A transformação da água em vinho? A multiplicação dos pães e peixes? Qual é o milagre que você está precisando? Qual é o milagre que você está buscando? Seja a transformação, seja a multiplicação, seja uma libertação, seja uma cura, seja a ressurreição. O cristianismo pode ser resumido em 2 palavras: a doutrina do reino e os milagres de Jesus. E os discípulos caminhando com Jesus, eles têm que ver Jesus fazer muitos milagres, que aos olhos de todos eram loucura. Como? Cuspir no chão e fazer um lodo e colocar nos olhos de um cego. Muitos milagres. Mas o que me chama a atenção não são esses milagres pessoais, individuais. São os milagres que acontecem em massa. Jesus entra em uma aldeia e todos daquela aldeia são curados. Diga, milagres individuais. Diga, o meu milagre. E os milagres em massa. Um milagre para Suzano. Em Marcos 1, do 32 ao 34, do Marcos 3, do 9 ao 10, e do Marcos 3, 20, traz uma ideia importante. E foram para uma casa, Jesus e os seus discípulos, e afluiu outra vez uma multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E todos foram curados. Eu vou perguntar de novo. Qual é o milagre que você está precisando? Porque você não pode ser somente um religioso neste lugar para ouvir a palavra de Deus e conhecer o sermão e as parábolas. Você não tem que só ouvir, mas você tem que ver os milagres de Deus na sua vida e na sua casa. Se tem crente, diz amém. Nós estamos no projeto Obed-Edom, estamos concluindo um ciclo do projeto Obed-Edom. Eu e a pastora Carla temos visitado as casas e tem sido muito bom, muita bênção. Quero agradecer você que está aqui, que abriu a sua casa, que nos recebeu, que recebeu o projeto Obed-Edom. Mas quando chega no final, eu quero ouvir os milagres.
Eu fui numa casa nesses dias e eu falei, eu quero os milagres. Vocês estão há 10 semanas ouvindo e sendo ministrados, doutrinados, clamando, preparando o ambiente, fazendo pedidos. Chegou a hora do milagre. Diga, chegou a hora do meu milagre. E nós oramos e profetizamos milagres sobre aquela casa. Porque o ministro tem que orar e tem que ir a uma casa, levando a presença de Deus, que é a doutrina e que são os milagres. Tem que haver salvação e restituição. Tem que haver libertação e cura. Tem que haver restituição. Tem que haver salvação de vidas e restituição de famílias. Se você está precisando de um milagre, aplauda ao Senhor conforme a sua necessidade. Desata milagres, Senhor. Sinais, milagres e prodígios e maravilhas, meu Pai. Nós queremos ver. Nós queremos ver, Senhor. Você que não crê em milagre, foge. Porque vai acontecer muitos milagres, muitos testemunhos. Teve um obreiro, ele não está aqui agora, esteve de manhã no monte. E ele falou, pastor, eu estou indo para a 10ª reunião, vou fazer a 11ª. Olha, e eu não acreditei no que eu ouvi. Eu não acreditei no que aquele homem falou e ele testemunhou. Porque é grande, porque é milagre. E o coração humano e a vista humana não consegue acreditar. Fica espantado, fica admirado. Sabe, eu já avisei, você que não gosta de milagre, vai embora. Mas você sabe o que os discípulos estavam fazendo? Diga, vendo. E quando os milagres começam a acontecer de uma forma especial e sobrenatural, diga comigo, os familiares. Em Marcos 3:21 diz, e quando os seus, a sua mãe e seus irmãos, ouviram isto, que Jesus estava fazendo muitos milagres, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si, está louco. Quando os milagres começam a acontecer, as pessoas querem nos prender. A mãe de Jesus e os seus irmãos, quando ouvem que Jesus está fazendo tantos milagres, vão atrás de Jesus com cordas para o prendê-lo, porque o consideram um louco. Quando os milagres começarem a acontecer na sua casa, nos seus negócios, na sua família, muitos vão achar que você está louco. Vão dizer, isso não é possível, isso não acontece. Diga, mas na minha vida e na minha casa, há um Deus, há um reino, há um ensinamento e há milagres. Esta é a visão dos familiares. Agora, os inimigos de Jesus, os fariseus, os escribas, o que eles vão falar dos milagres? Em Marcos 3:22, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Os inimigos dizem, essa igreja não é de Deus não. Essa igreja não é de verdade não. Esta igreja não é de Jesus, não é de Deus não. Esta igreja é do diabo. É isso que os inimigos falam. É isso que os religiosos, que vivem a doutrina, mas não buscam ver os milagres, dizem. Você está pronto para ser criticado pela sua família e ser considerado um louco? Você está pronto para ser criticado pelos inimigos religiosos e dizer que você é um endemoniado? Foi o que Jesus viveu. E os seus discípulos ouviram e viram. Diga, eu estou vendo. Mas e os discípulos que estão ouvindo e vendo? O que eles acham desses milagres? Em Mateus 8:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga, toda enfermidade, em nome de Jesus. Eu acho que você começou a entender. Diga comigo, toda enfermidade,
Em nome de Jesus. Sai! 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 Da minha vida! Da minha casa! Porque eu sirvo o Deus que sara. Amém. Aplauda ao Senhor. Ele está sarando, Ele está curando. Há pessoas no hospital sendo curadas. Há pessoas em uma cama sendo curadas. Leve a sua bênção. Leve o seu milagre. Você pode achar que esta igreja é louca, que é uma endemoniada. Ou você pode levar a sua bênção. Porque está ouvindo e vendo. E sabe que Jesus cura e leva toda enfermidade. Mas uma das coisas que me chama muita atenção nos evangelhos e no livro de Atos, em seguida, é que os discípulos não ligavam muito para os milagres. Eles fizeram até milagres. Os apóstolos diziam, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E eles nem aí para os milagres. Você não acha estranho? Não é estranho? Se o reino se resume em sermão da montanha, doutrina, e do outro lado, o sobrenatural, os milagres, libertação e cura, limpeza, vida, os discípulos não ligam muito para isso. Eu acho que pode acontecer duas coisas, porque os discípulos não ligavam. Primeiro, porque viram tanto que se tornou normal, natural. E a segunda, que eu acho que é a mais provável, é porque a coisa mais importante, um milagre, não era o milagre, mas era o amor de Deus pela pessoa necessitada. Eles não ficavam admirados pelo milagre, mas pelo amor que Jesus tinha pelo necessitado, ao ponto de verem Jesus chorando junto com uma mãe e uma família que tinha perdido o seu filho, a sua filha. Eles viram Jesus chorar. Eles viram o amor. E mais importante do que o milagre, é o amor que Jesus mostrou. Diga, Jesus me ama. E por isso, Ele faz milagres. Qual é o milagre que você está buscando? Eu quero, para encerrar, falar do terceiro ponto. Diga comigo, ouvindo, vendo. Agora nós vamos falar sobre a oração. Algumas lições sobre a oração. Diga comigo, vivendo. Diga comigo, ouvindo, vendo e vivendo. A oração é o sinal de que você ensinou, que você aprendeu a doutrina, que você aprendeu as ilustrações, que você vive nesse reino e adora esse rei. A oração é o sinal da religião que liga o homem a Deus. A oração é o sinal da intimidade. A oração é o meu RG de cidadão dos céus. Por isso, você quer saber quem faz parte do reino de Deus? É só saber se essa pessoa faz oração. Se essa pessoa ora. Diga algumas lições sobre a oração. Diga, vivendo. Diga, eu não só vou ouvir e ver, mas eu vou viver. No Sermão da Montanha, Jesus, ele dedicou um parágrafo inteiro a esse tópico, no qual alertou os seus ouvintes contra as ostentações hipócritas dos fariseus e as repetições dos gentios. E recitou uma forma de devoção como um modelo de simplicidade, compreensão e brevidade. Em outras ocasiões, ele direcionou a atenção à necessidade, a fim de que a oração fosse, diga comigo, constante,
Amém. Aceitável, trazendo perseverança, harmonia, fortalecendo a fé e a grande expectativa. É no Sermão da Montanha que Jesus ensina aos seus discípulos a orarem. E o que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um ensinamento. É como que se Jesus colocasse as primeiras palavras daqueles cristãos que ainda são crianças, são jovens espirituais, e ainda não sabem como falar, não sabem como orar, não sabem como pedir. Jesus ensina a oração do Pai Nosso de uma forma simples. É como que Jesus colocasse as palavras na boca dos inexperientes, dos novos discípulos, dizendo: quando orardes, dizei, Pai Nosso que está nos céus, e a continuação da oração. Mas antes ele ensina: quando for orar, não ore como os religiosos, os hipócritas. Eles vão à sinagoga, nas praças, eles abrem os braços, eles querem orar para que os outros vejam. Não ore como os gentios, como a pessoa comum desse mundo, que fica repetindo a oração. Diga: a oração não pode ser hipócrita, e nem vãs repetições. Então a oração do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida. Você pode repetir, mas são as primeiras palavras que um novo convertido deve aprender para orar a Deus. Mais à frente nós vamos ver Jesus ensinando a oração por intermédio das suas parábolas. Diga comigo: a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela contém ao todo 6 pedidos. Diga comigo: 6 pedidos. Dos quais 3 pedidos, diga comigo, 3 pedidos. Amém. Se referem à glória de Deus. E os outros 3 restantes, diga comigo, os outros 3 restantes, ao meu bem. Somos ensinados a orar primeiro pela vinda do reino divino, na forma de reverência ao nome de Deus e obediência universal à sua vontade. Então, em segundo lugar, pelo pão cotidiano, por perdão e proteção contra o mal. Diga: a oração do Pai Nosso é um ensinamento para os novos discípulos. Diga: ela não pode ser hipócrita e nem vã repetições. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso, Jesus ensina de uma forma simples. É como que Jesus colocasse as primeiras palavras na boca de uma criança. É como eu chegar para o meu filho e você, para o seu filho, e dizer: filho, vamos orar, e ora assim, ó filho. É assim que ora. Diga comigo: Pai Nosso, que estás nos céus. É como você ensina ao seu filho. Jesus está ensinando os seus filhos espirituais, os seus novos discípulos. Então é uma forma de ensinar. Mas são nas parábolas que nós encontramos as ilustrações mais completas e importantes sobre a oração. Diga: a oração na parábola. São nas parábolas que Jesus vai ensinar de uma forma mais profunda a oração. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina? Diga comigo as primeiras palavras. Agora, nas parábolas, Jesus, ele vai ensinar e preparar os seus discípulos para fazerem orações de uma forma mais inteligente e madura. O que Cristo está pretendendo é que seus discípulos se empenhem em sua santidade pessoal. A grande questão agora, para nós encerrarmos, é por que as orações que nós fazemos demoram para ser atendidas. Quantos estão esperando há muito tempo um milagre? Eu estou com a mão levantada aqui. Você está esperando um milagre já faz um tempo? E qual é o propósito? Por quê? Se Deus é bom e nós somos os seus filhos, por que quando não pedimos, Ele não nos dá de imediato? Por que temos que esperar? Diga comigo: Senhor, por que eu tenho que esperar?
Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus não ensina qualquer filosofia de esperar em Deus, mas apenas que não irão esperar em vão. Jesus não vai explicar e dar um ensinamento e trazer uma filosofia sobre esperar. Ele simplesmente vai deixar bem claro que esperar vai valer a pena. Diga comigo, esperar vai valer a pena. Diga para a pessoa que está do seu lado, esperar vai valer a pena. Diga para outra pessoa, esperar vai valer a pena. Diga para mais uma pessoa, esperar vai valer a pena. Jesus poderia dizer e falar sobre a lei universal. Imagine você pegar o seu filho pequeno de 2, 3 anos e falar para ele: filho, sabe por que as coisas demoram? E ele vai falar: não, papai, por quê? E você vai falar para ele: sabe, é que existe uma lei universal. E o seu filhinho de 2 anos vai dizer: uma lei o quê? Universal? Não, uma coisa que eu já entendi: não adianta querer ensinar para os meus filhos sobre esperar. Pai, quando a gente vai sair? Daqui 10 dias, filho. No outro dia, meu filho pergunta de novo: pai, quando é que nós vamos sair e vamos passear? Quando é que nós vamos no parquinho? Daqui 9 dias, filho. No outro dia: pai, quando é que nós vamos passear e nós vamos no parquinho? Daqui 8 dias. Vai demorar, pai? Criança não entende sobre esperar e a lei universal. A lei universal é que a demora, ela faz parte. Que a demora de qualquer coisa, ela cumpre as suas etapas. A lei universal: você prepara a terra, leva tempo. Você lança a semente, leva tempo. A semente germina, leva tempo. Aparece a espiga, leva tempo. Os grãos na espiga levam tempo. Então há uma lei universal de etapas. Então Jesus não ensinou aos seus discípulos sobre uma lei universal. E ele também não falou sobre a virtude da paciência. Diga: Jesus poderia dizer sobre a lei universal ou sobre a virtude da paciência. Mas isso não adianta eu falar com os meus filhos, e não adianta Deus falar com um novo convertido, uma pessoa ainda imatura, ou que não ainda tem muita experiência com Deus. Porque só eu, que sou pai, eu entendo a lei universal. Só eu que sou pai, eu entendo a virtude de esperar. Mas os meus filhos não. Por isso não adianta eu querer explicar aos meus filhos. E Jesus não quis explicar. Eu quero que você agora preste muito mais atenção que você está. Eu sei que você está prestando atenção. Mas eu quero que você preste mais. Porque você tem que saber que Jesus, ele enxerga os desagradáveis pensamentos que você está tendo, que você está alimentando a respeito de Deus, quando este, sob o peso do anseio não realizado, como dúvidas de sua bondade, e chegam a considerá-lo indiferente, insensível e injusto. Ele demonstra ter um íntimo conhecimento de seus mais secretos pensamentos, através dos casos que apresentam na parábola. Pois o amigo hostil, a qual o homem foi pedir pão à meia-noite, e o pai desnaturado, que dará pão, nunca dará pedra a um pão que pede pão. Nunca dará pedra a um filho que pede pão. E ainda ao juiz injusto, que atendeu o pedido da viúva, não representam verdadeiramente o que Deus é.
ou o que ele gostaria que você acreditasse que ele é. Mas certamente o que até os homens mais piedosos às vezes imaginam que eles sejam. Eu quero que você entenda que Jesus, no seu ensinamento, ele é bem simples e direto. Quando for orar, ore assim. Mas são nas parábolas. Na parábola que ele ensina a perseverar e mostra que esperar vai valer a pena. Ele fala que uma pessoa, um homem, sai à noite, à meia-noite, e ele bate na porta de um amigo pedindo pão. E meia-noite é o momento mais escuro, mais difícil da vida. E o amigo fala, a porta está fechada, os meus filhos estão dormindo. E você pede. E esta pessoa se sente incomodada, mas ela abre a porta para dar pão. Ainda dá a parábola do juiz injusto, diz que a viúva ficava incomodando o juiz. Faz justiça a meu favor. E aquele juiz era um homem mau. Era um homem iníquo. E ele fez justiça. Diga, um homem mau. E um homem avarento. Atender o pedido de um homem e de uma viúva. Deus usa para ensinar sobre a oração, e Ele usa a vida de um homem avarento que não quer dar pão, e Ele usa a vida de uma autoridade, de um juiz, que é mau, e tem prazer em fazer as coisas do mal. E este amigo avarento deu pão ao seu vizinho. E este juiz que era mau, ele diz, esta viúva me perturba, por isso farei justiça a seu favor. Diga, Deus não é avarento e não é injusto. Mas muitas vezes nós pensamos que Ele é. Com certeza, nesse momento em que você está esperando um milagre, e você tem orado há muito tempo para que Deus te abençoe, para que Deus transforme uma situação, para que entre o milagre da prosperidade, da multiplicação. Você tem orado, você tem chorado, você tem clamado, e Deus não responde. E a nossa tendência é acharmos que Deus é como este amigo avarento, que nós pedimos, mas Ele não dá. Nós tendemos a pedir que Deus é injusto, que Ele abençoa o meu irmão, mas Ele não me abençoa. Quantos já pensaram isso? Eu estou levantando a minha mão confessando, porque muitas vezes eu achei que Deus é avarento. Muitas vezes eu orei a Deus e falei, o Senhor é injusto. O Senhor abençoa um e não abençoa o outro. Muitas vezes, lá no fundo do meu coração, o entendimento que eu tinha, a compreensão que eu tinha, porque o milagre demorava, é que Deus é avarento, que Deus não tem prazer em abençoar, que Deus é injusto. Mas em todas estas parábolas, Jesus não é avarento, Jesus não é injusto, mas Ele está levando os seus discípulos a entenderem melhor a oração. Que é por intermédio da oração que nos santificamos, que é por intermédio da oração que aumentamos a nossa intimidade com Ele. E por mais que demore, vai valer a pena. Diga, vai valer a pena. Está demorando, mas vai valer a pena. Diga, está demorando, mas vai valer a pena. Você ainda tem forças para cumprir o ensinamento de Jesus, dizendo, persevere nas orações. Ainda que você ache que eu sou injusto, continue orando, porque vai valer a pena. Você ainda tem forças e vai continuar cumprindo a palavra e vai viver incomodando a Deus, como a viúva incomodou. Você que não desistiu de orar e sabe que vai valer a pena, se coloque de pé e feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Se você precisa orar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. Se você precisa chorar diante de Deus, se você precisa incomodar Deus, faça como a
a viúva. Faça como amigo e diga: Senhor, eu preciso, eu necessito do pão de cada dia, Senhor. Estamos vivendo uma crise, o Brasil está mergulhado em uma crise moral, em uma corrupção generalizada. Senhor, nós vemos a população sofrendo de fome, falta de emprego, não há hospitais, não há escola, mas o Senhor é Deus. O Senhor muda a situação, o Senhor transforma, o Senhor fez uma nação nascer em um único dia. O que é para o Senhor transformar o Brasil? O que é o Senhor? O que é para o Senhor abençoar esta nação? Senhor, abençoa o teu povo, meu Pai, com o pão de cada dia. Meu Pai, muitos estão achando que o Senhor é um Deus qualquer, que é um Deus injusto, é um Deus avarento, é um Deus que tem prazer no mal e ver o seu povo sofrer. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai e que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Senhor, que esta oração possa me santificar, possa santificar a igreja, possa nos levar, meu Pai, aos teus pés, à intimidade, Senhor. Senhor, responde a oração do teu povo. Abençoa o seu povo, meu Pai. Liberta o seu povo, meu Pai. Liberta das drogas. Liberta, Senhor, da prostituição. Liberta, Senhor, da religiosidade. Liberta, Senhor, da mentira, da corrupção. Liberta, Senhor, das armadilhas, do mal. Senhor, nos livra e nos guarda do homem maligno, dos espíritos imundos, meu Pai, que vieram roubar, matar e destruir. Senhor, nos livra e nos guarda, Senhor. Senhor, o teu povo precisa de pão. O teu povo precisa de trabalho, de emprego. Senhor, nos dê o pão de cada dia. Abre as portas do emprego, meu Pai. Abençoa e prospera o teu povo. Que eles possam crescer, que eles possam ser promovidos. Que a tua palavra se cumpra, meu Pai. Que o teu povo tenha os melhores empregos, os melhores salários. Que eles possuam as melhores casas, os melhores carros. Que os teus filhos façam faculdade, universidade. Senhor, abençoa o teu povo com o pão de cada dia. Abençoa, meu Pai, com as tuas muitas bênçãos. Meu Pai, perdoa as nossas dívidas. Somos devedores, meu Pai. Estamos sofrendo porque pecamos. Porque nos corrompemos. Porque corrompemos, meu Pai, o guarda na esquina. Damos um jeitinho brasileiro, meu Pai. E hoje o Brasil está mergulhado na corrupção. Mas começou aqui, meu Pai. Começou no teu púlpito. Pastores se vendendo a políticos. Pastores negociando, meu Pai. Meu Pai, hoje há quantos e inúmeros pastores indo nos gabinetes de vereadores receberem salários porque se venderam nas eleições, Senhor. Começou aqui, meu Pai, na tua casa. Começou aqui com os teus pastores, com os sacerdotes. Nós pecamos, Senhor. Nos perdoa. Me perdoa, Senhor. Nós pecamos, Senhor. Estamos endividados, Senhor. Estamos sem saída, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o pai que abandonou o seu filho. Abandonou, meu Pai. Perdoa o pai que abandonou, a mãe que abandonou, meu Pai. Perdoa, meu Pai, aquele que abortou. Perdoa aquele que usa drogas, meu Pai. Perdoa, meu Pai. Perdoa aquele que não respeita a tua casa. Pai, me perdoa. Pai, começa comigo. Pai, eu não estou orando com o dedo apontado, mas com a mão batendo no peito, meu Pai. Oh, Senhor, não como um fariseu, mas como um publicano, dizendo: Senhor, eu pequei, eu como homem pequei, eu como líder pequei, os meus amigos e companheiros de ministério pecaram. Senhor, me perdoa, me faça sair daqui hoje justificado, Senhor. Senhor, nos livra de toda tentação. Nos livra, meu Pai, de todo mal. Nos livra, meu Pai, da armadilha, da praga do meio-dia. Senhor, da dengue, estas pragas, estas enfermidades. O Senhor disse que aquele que ouvir a tua palavra e guardá-la e praticá-la, as pragas do Egito não os tocaria, Senhor. Guarda o seu povo, meu Pai.
Guarda aquele que tem ouvido, aquele que tem visto, aquele que tem vivido, meu Pai. O Senhor disse que as pragas não nos tocarão, que as pragas, meu Pai, do meio-dia não nos alcançarão, não entrarão na nossa casa. A mortandade, meu Pai, do meio-dia, as pragas da noite, livra, meu Pai, e guarda o seu povo. Senhor, o teu povo está diante de ti. O teu povo está aos teus pés, meu Pai, clamando por um pão. E o Senhor mesmo diz: vocês que são pais e são maus, o seu filho pedindo pão, você nunca dará uma pedra. Sabemos que o Senhor, se pedirmos pão, o Senhor nos dará uma padaria. Sabemos que se estivermos no deserto e pedirmos pão, o Senhor enviará o maná por 40 anos. Sabemos, meu Pai, que se ouvirmos e guardarmos o concerto, o Senhor nos dará uma terra frutífera e abençoada. Meu Pai, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo, meu Pai, com os seus pedidos, com as suas orações. Aqui está o teu povo, meu Pai, clamando e muitos chorando. E muitos sofrendo as consequências, meu Pai, de uma nação corrupta, dos seus próprios pecados, dos pecados do antepassado. Meu Pai, perdoa o seu povo e o abençoa. Abençoa, meu Pai. Diga: Senhor, eu vou continuar orando, porque eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Aplauda o Senhor. Vai valer muito a pena. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Você pode não entender. Você pode não compreender as leis universais. Você pode não ter a virtude da paciência. Você pode achar que Deus é injusto e avarento. Mas continue orando, continue clamando, continue intercedendo, porque vai valer a pena.